Boa noite a todos. A mensagem de hoje é aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições do Cristo. 1 Pedro 4:13. É inegável que o vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplais o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças forneceram distantes, os sonhos permanecem, pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Senhor Jesus, mestre amigo, estamos aqui mais uma vez, reunidos em teu nome, para ouvir a tua palavra. Que nessa noite, Senhor, o Senhor fale conosco de forma mais sublime e simples, pelas palavras de nossa irmã Rosenilda, que proferirá essa palestra, que tenho certeza que nos será de grande aproveitamento para o nosso interior, o nosso íntimo, e para elevar o nosso pensamento e estar mais perto de Jesus. Que assim seja. Convido agora nossa irmã Rosenilda para proferir a palestra. Boa noite a todos, queridos irmãos. Espero encontrar todos bem em casa, né, com saúde. E gosto sempre de dizer que é um prazer, né, estar aqui, né, mais uma vez. E para mim é muito bom essa oportunidade que a casa está, né, dando a cada um de nós. Porque quando a gente se propõe a vir, a gente estuda, né, a palavra para trazer, né, para vocês. E, ao mesmo tempo, nós também estamos aprendendo com tudo isso. Então, para mim, está sendo muito bom, muito prazeroso. E, né, cada coisa, cada item que a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais encantado e mais feliz em saber que a gente está trabalhando, né, com a obra de Jesus, para aumentar essa obra de Jesus. Então, assim, espero que todos consigam absorver bem tudo o que eu venho trazer aqui hoje. Então, vamos lá? O tema da palestra que eu trouxe hoje é as causas das aflições. Então, esse tema é encontrado no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, no capítulo 5. Então, vamos lá. As causas das aflições. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, né, capítulo 5.
aflitos serão bem-aventurados, irmãos? Então, aqui é uma pergunta, né, que o Evangelho vem nos fazendo hoje, nessa noite, para a gente já começar essa nossa palestra com uma reflexão para cada um de nós, né, olhar para dentro de nós mesmos e começar a refletir e pensar. Então, que aflitos serão bem-aventurados? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, irmãos, vocês podem observar que eu grifei uma palavra de vermelho, para destacar, para a gente concentrar um pouco mais nela. Então, aflitos serão bem-aventurados, né? Então, a gente tem que refletir que poucos sofrem bem. O que é esse poucos sofrem bem? É que quando o sofrimento vem até nós, é uma oportunidade que Deus está nos dando, né, para que a gente possa crescer espiritualmente. Né? O sofrimento ele não pode ser encarado como algo muito ruim. Né? É claro que quando a gente está em sofrimento, a gente não consegue ver uma outra forma. Né? Mas o sofrimento ele é colocado na nossa vida para que a gente possa, né, se aproximar mais de Deus através desse sofrimento. Que a gente possa entender que esse sofrimento é uma forma da gente polir a nossa alma, né? Polir a nossa alma. A maioria dos sofrimentos decorre de forma incorreta, porque a vida é encarada. Então, a maioria dos sofrimentos decorrem da forma incorreta, porque a vida é encarada. Essa frase é de Divaldo Franco, né, ditada pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, nos dá, né, mais uma certeza que muitas das vezes, não é que o sofrimento não é grande, o que a gente está passando, né, não é que essa aflição não seja grande, mas que muitas das vezes a gente encara de uma forma incorreta o sofrimento. A gente começa a ver o sofrimento como que é algo que veio para nos destruir, que é algo muito maior do que a gente pode suportar, né? E que a gente poderia estar encarando esse sofrimento de uma outra maneira, né? Encarando esse sofrimento de uma forma que, para a gente fazer com que a gente entenda que é, né, uma oportunidade para a gente crescer espiritualmente, para a gente buscar mais a palavra de Deus, para a gente conhecer mais Deus e deixar, né, porque às vezes o sofrimento nem é tão grande, às vezes a gente consegue até suportar, mas a gente tem que buscar mais Deus, né, para que esse sofrimento não pareça ser maior do que ele é. As aflições têm causas, né? Ela tem causas atuais ou anteriores. Então, às vezes, durante a nossa vida, a gente passa por diversos problemas, né? Por diversas aflições. E, às vezes, a gente não acha uma razão, né, dessa existência. Né? Tanto na nossa vida, ou às vezes a gente vê pessoas em nosso redor sofrendo, passando por algum problema muito grave. A gente vê pessoas que ficam acamadas durante muito tempo, né, às vezes em estado vegetativo. A gente vê diversos problemas na vida das pessoas em nossa volta. E às vezes até com a gente mesmo. E aí a gente fala assim, nossa, mas eu nunca fui uma pessoa ruim, eu nunca cometi nada que eu pudesse, né, estar sendo punida ou sofrendo, né? Às vezes a gente entende como assim. Por isso, mas aqui o Evangelho vem nos trazer hoje, nos orientar, que às vezes essas aflições, elas podem ter causas, né, atuais, que é dessa vida agora, ou de vidas que tivemos passada, né? Eu digo vidas porque essa não é a primeira, a gente não teve só uma, né? Teve várias. Então tem essa explicação, que pode ser decorrente de vidas anteriores e que a gente está corrigindo agora.
está tendo a oportunidade de estar corrigindo agora. As causas atuais se originam das consequências naturais do caráter ou do proceder. Então, irmãos, né, em cada trechinho que eu coloquei aí, vocês podem observar que eu fui grifando algumas palavras de vermelho, para a gente observar e refletir em cima dessas palavras. Né? As causas atuais se originam, né? Ela vem, da onde que ela nasce, né? Da onde que é a origem dela. Então, aqui, está dizendo que é do quê? Do caráter e do proceder. Então, muitas das vezes, essas causas dessas aflições é do nosso comportamento, né? Do nosso comportamento do dia a dia, das consequências das coisas que a gente comete, né? Da forma da gente proceder. Às vezes, a gente fala assim, nossa, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa, né? Mas é estourada. Então, diante disso, ela vai ter algumas aflições, alguns problemas decorrentes a esse comportamento dela, né? A esse jeito dela ser, não é mesmo? Quantos homens caem por suas próprias culpas? Quantos são vítimas de sua imprevidência ou do seu orgulho e de sua ambição? Né? Então, quantos por imprevidência, orgulho ou de sua ambição? Isso a gente vê o tempo todo, né? A gente vê na mídia, a gente vê né, no meio social que a gente vive, né, que muitas das vezes, né, o homem ele cai. Às vezes ele tem todo um histórico, ele tem toda uma vivência e de repente, né, ele é pego de surpresa. Por quê? Ele tem a ambição dentro dele e uma hora ou outra ele acaba, né, se deixando levar por esse sentimento. Então, essas consequências, ela vai ressurgir um momento ou outro, ela vai surgir e vai acabar trazendo problema e complicação para a vida dela. Quantos se ruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos, né? Então, mais uma vez, a gente vem falando sobre a gente não saber limitar o que a gente pensa, o que a gente deseja, né? E o fato de a gente, às vezes, não ter perseverança no caminho de Jesus. Então, quando aparece um desejo, uma má vontade, né, a gente pode dizer assim, a gente não consegue limitar esse desejo. E esse desejo, muitas vezes, ele vai nos levar à ruína, né? Então, o que temos que aprender? A limitar, né? Temos que aprender a limitar, a disciplinar esse nosso desejo, para que a gente não tenha, né? Para que, consequentemente, não venham as aflições, né, em torno desses maus desejos. Quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Então, irmãos, isso aqui, essa parte aqui, a gente vê muito no nosso dia a dia. Não é só na mídia, mas ao nosso redor, às vezes até na nossa própria família, que às vezes a gente, né, na juventude, se engraça com um parceiro, e a gente não leva em consideração o verdadeiro sentimento que pode unir um homem e uma mulher, que é o amor, né? E a gente coloca várias outras coisas antes desse amor. A gente coloca a aparência do companheiro, a gente coloca o interesse, às vezes, pelo que o outro tem, né? E assim a gente vai colocando várias coisas antes desse amor, né? Antes desse sentimento que deveria existir. Então, com o passar do tempo, as consequências irão vir, né? As consequências irão vir e as aflições irão vir juntos. Então, aqui, ó, quantas uniões desgraçadas, né? Então, a gente vê muito isso hoje em dia. A gente, né, às vezes eu procuro até tirar de jornais, porque não vê falar em outra coisa. Dessas uniões, união mal feita, união mal estruturada, né? Tudo porque começou a origem dela em cima de uma coisa que não era, né,
como eu posso dizer? Em cima de um amor de verdade, mas o amor que eu falo que vem é do Pai. Sem um desejo oculto, um outro desejo, como eu citei aqui, que é a ambição, que é o interesse pelo corpo, pelo carro, por qualquer outra coisa. Então, essas uniões resultam no quê? Num cálculo de interesse ou vaidade, e nos quais o coração não tomou parte alguma. Então a gente já pode imaginar qual será o resultado, qual será o desfecho de tudo isso. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas como pode ter resultado numa coisa assim, uma união que aparentemente começou com tanto amor, mas na verdade no coração é o que não tinha, era o amor verdadeiro, Quantos problemas poderiam ser evitados com um comportamento equilibrado? Então, quantos, irmãos, quantos problemas, quantas aflições futuras a gente pode evitar se a gente pensasse no momento agora, no que você está passando, e você tem uma atitude equilibrada. Como eu já citei, numa outra palestra aqui, que às vezes a gente tem aquele ditado assim, eu não levo desaforo para casa. Mas às vezes é necessário, para um bem maior, a gente saber baixar nossa cabeça, saber silenciar, para que seja evitado um mal maior pelo nosso comportamento. Para que não haja, mais para frente, mais aflições na nossa vida. Então, muitas das nossas aflições são causadas pelo nosso comportamento, pelo nosso desequilíbrio, pela gente não saber se comportar, para a gente não conseguir ter um controle mental da situação e estourar. Então, isso assim é fácil? Não, claro que não é fácil, para ninguém é fácil. Mas é um exercício diário que a gente tem que fazer, a gente tem que querer e ir treinando. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos? Então, irmãos, aí a gente às vezes reflete bem assim, Vamos pensar. Mas fulano está lá com um problema de cirrose. Está muito ruim, está muito doente e pode desencarnar. Coitado, ele é uma pessoa tão boa, Tá bom, ele é uma pessoa boa, mas e aí? E esse mal, esse problema que ele adquiriu? Provavelmente, porque é raro os que têm uma cirrose que não é decorrente do álcool, irmãos. Então, foi uma enfermidade que veio decorrente do quê? Da intemperança e do excesso do álcool, não é mesmo? E da intemperança porque ele não pensou, ele agiu de uma forma, sem pensar, destemperado. Porque quantas vezes ele teve a oportunidade, com toda certeza, muitas vezes quando ele pensou em usar o álcool, ali estavam nossos irmãos espirituais dizendo para ele para não fazer. E ele insistiu, como ele tem um livre-arbítrio, ele insistiu e continuou. Então, essas doenças poderiam ser evitadas se a gente deixasse de ter esses excessos, não é mesmo? Então, tudo isso é a causa das nossas aflições, irmãos. É a que decorre, os excessos aqui. Aqui. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde os princípios as más tendências, por fraqueza ou indiferença? Irmãos, eu falo assim que a instituição familiar, eu acho que é o que tem de mais perfeito, eu acho que todos os dons, todas as virtudes que podem ser trabalhada, aprimorada, tudo, eu acho que é na família. É dentro da família. E o que a gente está vendo hoje em dia é que está a gente vê o sofrimento que as famílias estão vivendo hoje em dia. E se procura um culpado, um culpa o outro e ninguém é culpado e acaba por fim ninguém fazendo nada. Eu posso dizer como educadora que a gente vê muito, que às vezes é um descaso mesmo, dos pais com as crianças, um verdadeiro descaso. Mas como culpá-los? Se nem eles mesmos sabem, às vezes, como fazer,
A gente se depara, às vezes, com um pai que você vai fazer, né, levar uma dificuldade, não digo um problema, eu falo uma dificuldade do filho para o pai, e eles mesmos falam assim, eu não sei o que fazer, não sei como proceder com essa criança. E aí, você pensa como educadora, porque eu tenho que ensinar o conteúdo, eu não tenho que educar essa criança tem que ser educada, tem que ser colocada a princípios pelos pais. Né? Eu estou ali só para... Né, a minha função é limitada nesse ponto. Então, você vê o despreparo da família nesse sentido. Então, isso aí vai ser o quê? Vai ser um motivo de uma aflição no futuro, sem dúvida nenhuma. E é o que a gente já está vendo os resultados hoje na nossa sociedade. Né? Quantas coisas absurdas que está acontecendo. Quantos jovens perdidos e quantos pais sofrendo com isso. Né? Porque eles não deixam de ser pai, não deixam de amar. Eles não estão sabendo como conduzir. Né? Às vezes por fraqueza ou por ignorância, ou por indiferença. Né? Às vezes, eu sempre cito assim que a fraqueza é simplesmente deixa a criança fazer o que quer e nem vai deixando, né? Entra como uma fraqueza, a pessoa não consegue ter o domínio da educação dos seus filhos. E a indiferença, eu vejo muito isso, às vezes... Né, os pais simplesmente deixam que a televisão educa teu filho, né, aquele desenho lá, nem vê o que está acontecendo, ou às vezes delega a tua obrigação de educar para o avô, para a avó ou para uma babá, né? E com isso eles perdem uma grande oportunidade de ensinar o teu filho, de colocar os seus princípios no teu filho. Né, assim, mais uma vez citando eu como educadora, né, gosto de citar que Piaget, ele diz que a criança, até os 7 anos de idade, ele é como se fosse, né, um pluguezinho. A cabeça dele é como se tivesse vários fios, né, que pudessem conectar várias tomadas ao mesmo tempo. E que ele consegue captar de todos aqueles plugs o que vier para ele. E ele vai conseguir aprender com mais facilidade naquela idade. Então, até os 7 anos de idade... É uma fase que os pais deveriam estar bem presentes, deveriam estar ali ensinando tudo aquilo que eles acham que é o certo, ensinando, né, o que não pode, e que muitas das vezes a gente ignora essa fase, deixa essa criança com uma outra pessoa, na responsabilidade de uma outra pessoa, né? Muitas das vezes, irmãos, simplesmente porque precisam buscar o alimento, né, o sustento para a tua família. Mas, às vezes, a gente se depara, sim, com uns pais que abandonam teus filhos, que abrem mão da educação dos teus filhos, né, delegando para outras pessoas. E aí, no futuro, essa criança não vai nem reconhecer ele como pai, e esse pai e mãe nem vai ter moral suficiente para falar e repreender esse filho. Então, é mais ou menos isso. Né? Então, irmão, diante de todas essas aflições, essas causas dessas aflições que a gente foi levantado até agora, então, a quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? A quem? Né? Como que eu poderei dizer que não é a mim mesma? Que eu mesma não sou responsável por tudo isso? Né? Então, aqui é uma pergunta. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, em grande número, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, achando mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina. Então, às vezes, nós, aqui se refere ao homem, mas em geral, né? A gente prefere dizer assim, mas eu não tenho culpa disso, né? Por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por esse problema, né? A culpa não é minha, né? Eu posso dizer assim, acontece lá, me separei, a culpa não é minha, a culpa é dele, eu sou boa, mas eu também tenho a minha parcela de culpa, né? O meu filho, né, ele está dando trabalho agora na adolescência, né, não sei o que fazer, eu fui uma mãe boa, eu fui uma mãe exemplar, eu eduquei na idade certa. Pode ter certeza, irmão, a culpa é minha também, né? Ou, né, a gente vai ver aqui,
ou desta vida, ou de vida anteriores, né? Talvez eu não fui uma boa esposa na outra vida, por isso nessa eu tenho que, né, passar por essa provação. Talvez eu não fui uma boa mãe, uma boa filha na outra encarnação. Então, tudo isso vem decorrente. Então, agora é o momento que Deus está me colocando novamente, Deus permitiu novamente, para que eu resgate tudo isso. Mas eu, na minha vaidade, né, só complementando aqui, eu, na minha vaidade, eu vou preferir acusar o outro. E a gente vê muito isso em nosso redor. E quantas vezes, né, eu também já fiz isso e é da nossa natureza, né? A gente acha mais fácil, é como se fosse para a gente um refrigério, a gente querer colocar a culpa no outro, né? Querer achar que o outro é culpado porque fica mais fácil para a gente encarar o problema, né? Mas que não é o indicado, não é o legal. Todo efeito tem uma causa. Então, irmãos, vamos lá. Todo efeito tem uma causa. Se não está no presente, está no passado. E é justo porque Deus é justo. Então, às vezes, se eu estou passando por um problema, né, por uma aflição muito grande, uma das primeiras coisas que acontece, até com a gente mesmo que é espírita, que se diz estudioso da palavra, que já conhece a palavra, muitas vezes a gente se revolta contra Deus. Alguns até abandonam a crença, né? Já vi muitos, né, e evangélico também fazer isso, e eu que era católica vi muitos. Muitas vezes isso, a gente se, né, volta contra Deus e Deus é culpado de tudo isso. Por que Deus permitiu isso na minha vida? E eu posso, né, falar um pouquinho até de mim própria. Vai fazer 2 anos, né, eu perdi o meu irmão, e eu quis, né, assim, eu falei assim, a primeira coisa que veio em mim, Senhor, por que o Senhor permitiu o meu irmão morrer dessa forma? Foi assim, nenhum animal, Senhor Jesus, né, poderia morrer da forma que o meu irmão morreu. E aquilo eu entrei em contradição, né, eu tinha muita fé em Deus, e eu comecei a questionar Deus, e eu chorava muito, e eu caí na cama, porque eu não aceitava o fato e eu já conhecia a palavra também, né? Eu já conhecia o evangelho, então eu já poderia dizer que eu era uma cristã, sim. E eu questionei Deus várias vezes, por que ele tinha permitido aquele sofrimento todo, por que ele, né? E com a doutrina espírita veio para me ajudar, sim, veio para me fazer compreender que tem coisa que não se explica, né? Não se explica nesta vida, o porquê dessa encarnação. Né, que com certeza o meu irmão, ele não morreu por um acaso, ele tinha que ser daquela forma, né? Não por essa existência, porque nessa existência ele não tinha o porquê de ser daquela forma, mas por uma outra. E aqui o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, nos traz isso nessa noite, que se a causa dessas aflições, desse sofrimento não for por esta vida presente, é por uma passada, né? E que a gente tem que acreditar. Se a gente acredita que Deus é justo, Deus não vai fazer um mundo falho, não é verdade? Deus não iria permitir nada falho, nada incorreto. Então, até isso que vem de ruim na nossa vida é justo, né? Com toda certeza é justo e a gente merece e a gente tem que passar por ela, né? E passar de uma forma com resignação, não é mesmo? Deus não pune. Então, mais uma vez, né, o Evangelho vem nos trazendo hoje. Deus não pune. E assim, é uma ideia que eu, como né, que era católica, a gente tinha muito essa prática. Não faz isso, Deus vai te castigar. Né? Você não pode fazer isso porque Deus castiga. Né? E aqui, ó, somos sempre os responsáveis. Então, irmãos, antes da gente vir para essa vida, para essa agora, porque a gente teve várias já, né, acreditando que a gente sai do átomo ao arcanjo, a gente veio com uma programação. Então, eu cheguei lá, né, quando eu desencarnei na última encarnação, na minha última vida que eu passei por aqui, eu cheguei no mundo espiritual, então eu fui preparada para voltar aqui. E lá, né, no meu registro de tudo que eu tinha feito aqui na Terra, estava tudo que eu fiz de bom, né, que é os meus bônus, e também o que eu não consegui desenvolver,
Não que eu vou ser punida, eu não vou ser punida por isso, mas é como se fosse na escola. O aluno que não conseguiu, hoje ele não é reprovado, não é verdade? O aluno que não conseguiu passar naquela matéria, o que vai acontecer com ele? Ele vai fazer trabalhos, ele vai arrumar uma forma para que ele aprenda, para que ele passe naquela matéria que ele ficou retido. E assim é também nós, né? A gente Deus vai dar mais uma oportunidade para a gente voltar aqui para a Terra, e aí a gente dá sequência nessa dificuldade que a gente teve e conseguir evoluir nesse quesito que a gente ficou em dívida na outra vida. Então, Deus não vai punir, não é punir, né? Ele vai dar uma oportunidade para que a gente vá consertando aquilo que a gente não conseguiu. E que a gente é responsável por tudo isso. Quando a gente usa do livre-arbítrio, né, a gente tem que assumir, a gente está assumindo a nossa responsabilidade perante, né, a nossa própria existência. Então, assim, tem um caminho ali. Eu estou vendo um ali que não está muito legal e eu estou indo. Né? Eu tenho que saber que eu posso fazer aquilo lá. Eu tenho um livre-arbítrio. Né? Como disse o irmão Valdomiro aqui ontem, quem assistiu. Né? Deus não fez robô. Né? Porque se a gente fosse domada ali o tempo todo, a gente seria robô, não ser humano. Então, diante desse livre-arbítrio, eu posso fazer uma coisa errada. Mas eu tenho que saber que eu vou ser responsabilizada por isso que eu fiz. Né? Não punida, irmãos. Responsabilizada, porque na minha programação, né, eu tenho o que eu devo fazer. E quando a gente diz responsabilizada, é quando a gente faz alguma coisa que vai contra a lei de Deus. O que a regra para a gente é seguir, né, a lei de Deus. Quando a gente foge dela, né, a gente está infringindo essa lei, então a gente vai ter que assumir responsabilidade pelos nossos atos. E aí onde é que pode vir dívidas, né? A gente pode estar adquirindo mais algumas dívidas aí na nossa existência. O homem não escapa nunca às consequências de seus atos falhos. Então, o Evangelho, mais uma vez, vem, né, trazendo isso para a gente, que né, nós vamos, de certa forma, responder por algum ato contra a lei de Deus. Né? E, voltando à fala que eu acabei de dizer, nós temos na nossa programação tudo aquilo que a gente tem que desenvolver. E uma das coisas assim, que é o mais importante na nossa existência é que a gente tem que evoluir espiritualmente. Porque, assim, o destino de cada um de nós é ir para onde? É continuar aqui nessa terra? É simplesmente viver, comer? Não, não é, né? A gente quer estar ao lado de Deus, ao lado de Jesus, não é mesmo? Então, nós temos que evoluir conforme a palavra de Jesus, a palavra de Deus, que é o Evangelho, né? Que é os ensinamentos de Deus. Então, quando a gente vai contra isso, então o que acontece? Não quer dizer que talvez a gente não vá ter a consequência nessa existência. Às vezes pode ser que a gente não responda nessa existência. Porque a gente vê, irmãos, muitas vezes algumas injustiças acontecendo no nosso mundo. Eu digo mundo porque não é só no Brasil. E a gente pensa, mas por que essa pessoa, né, não tem as consequências desses atos que ele está fazendo? Por que ele nunca vai, né? Não é pagar, né? Mas ele não vai escapar desse mau ato que ele está fazendo. Então, o que vai acontecer? Talvez pode ser que ele não vá pagar nessa vida, mas não vai deixar de responder por isso não. Podem ter certeza, porque nada vai ficar assim. Tá? Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 7, nos diz bem assim, irmãos. Os sofrimentos, devidos às causas anteriores a existências presentes, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes as consequências da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado duramente e com desumanidade. Se for orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se for mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Então, irmãos, lendo essa passagem aqui, me recorre uma história, né, um fato que aconteceu há poucos anos atrás, que saiu na mídia, né?
de uma criança que estava no banco de trás do veículo, né, com sua mãe, e os bandidos chegaram para roubar esse carro. E aí a mãe, no desespero, eles puxaram a mãe para fora do carro, e a mãe não conseguiu tirar o filho do cinto de segurança, e esses bandidos, né, arrancaram o carro, né, talvez eu contando vocês vão se recordar disso. E esse menino, né, conforme os bandidos na fuga, tentando escapar, né, essa criança ficou despendurada no cinto e se arrastou pelo asfalto e, né, a gente já imagina a situação que essa criança, né, desencarnou. E com um tempo depois, né, a mãe muito inconformada, a mãe recebeu uma carta psicografada. E esse menino explicou para a mãe, né, o porquê que ele tinha que morrer, desencarnar daquela forma. Ele conta para a mãe dele que em uma outra existência dele, ele foi muito cruel. Ele agiu com crueldade. E ele fez algumas pessoas, né, morrer. Né? A gente pode recordar na história que antigamente tinha muito essa forma brutal de se matar. E ele era um dos, né, desses capatazes, eu não sei exatamente a palavra, mas que pegava as pessoas, amarravam a cavalo e saía arrastando. Era uma forma de matar da época. E essa criança disse que ela era aquele que, né, montava no cavalo e puxava a pessoa até ela morrer. Então ele tinha que vir nessa existência para resgate dessa existência passada que ele teve. Então, assim, quando ele aceitou, ele não foi imposta a ele. Ele quis para que ele, né, se redimisse de tudo aquilo que ele tinha feito. Foi uma escolha dele. Eu sei que é muito dolorosa a gente pensar um filho da gente, né, desencarnar dessa forma, mas a mãe também aceitou, ela só não é consciente, mas a mãe também aceitou, né, que o filho morresse, né, desencarnasse dessa forma. Então, assim, só para a gente lembrar. E aqui, né, sofre o que fez sofrer aos outros. Então, muitas das vezes, a gente não se lembra mesmo, realmente, o porquê que a gente está passando por aquele problema. Mas aqui diz, né, que foi uma coisa que eu fiz lá na outra vida. Então, nessa, eu vou sofrer, que é uma forma, né, de eu polir a minha alma, de eu purificar a minha alma. É uma forma de fazer com que a gente não pode usar essa palavra pagar, né? Não é pagar, é uma forma de compensar, né, aquilo que eu fiz, de eu entender o sofrimento, porque quando eu voltar para o mundo espiritual, eu vou me recordar de como eu fiz aquela pessoa sofrer na outra vida e como eu depois sofri. E isso vai servir para que eu tenha um grande crescimento espiritual, né? Porque como eu acabei de citar, o que a gente deseja, porque se a gente comparar que nós saímos lá do átomo, passamos pelo reino animal, por vários reinos, até chegar hoje o humano, né? A gente quantos a gente já andou, né? Mas ainda a gente não sabe de tudo. Então a gente está aprendendo. E muitas coisas a gente vai sofrer na pele. A gente vai sofrer na pele para aprender, para a gente crescer espiritualmente. Não é mesmo? O que define o sofrimento? No livro Há 2000 anos, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, diz que a expiação não seria necessária no mundo para burilamento da alma, se compreendêssemos o bem, praticando-o por atos, palavras e pensamentos. Né? Então, irmãos, eu gosto sempre de lembrar aqui, não é só o ato, né? Não é só ir lá e fazer uma caridade que todos estão vendo, é o meu pensamento. A primeira caridade ela tem que ser resolvida aqui, na minha mente, e depois o resto, não é mesmo? Porque essa caridade, ela tem que estar sendo feita de uma forma que eu diga assim, pura, né? Pura, para que ela seja verdadeiramente uma caridade, né? Sem nenhum desejo oculto. Então, aqui diz, nesse livro de Emmanuel, quem não leu esse livro ainda, gente, leia que ele é muito lindo. Eu falo que foi um dos livros mais fortes que eu não li, eu ouvi ele em áudio. Foi um dos livros mais fortes que eu já ouvi na minha vida.
né? Muito lindo ele. É um romance, né, de Emmanuel. Então, que nada disso, né, essa expiação não seria necessária. Não seria. Né, não seria necessário tanto sofrimento aqui, né, no resumo desse livro que nos trouxe hoje. Se, né, para polir a nossa alma, não precisaria se a gente compreendesse, né, bem o que é praticar, né, praticando os atos das palavras e pensamentos. Né, sem interesse, o que é o verdadeiro sentido de fazer o bem. Se a gente compreendesse isso, não precisaria da gente passar por todo esse sofrimento. Né? Isso quer dizer que a dor, o sofrimento e a melancolia não seria necessário se nós fôssemos evoluídos espiritualmente. Então, irmãos, mais uma vez diz que a dor e o sofrimento, né, vêm na nossa vida porque é para a gente crescer, para a gente evoluir espiritualmente. Sem o sofrimento, sem né, a dor, talvez a gente iria estagnar, simplesmente estagnar. E, sinceramente, é uma coisa que eu não quero para a minha existência. Né? Eu não quero ter que chegar o dia diante de Jesus, né? Porque, como nesse livro aqui, eu fiquei encantada com o encontro, né, do Espírito Emmanuel, que era o Publio Lentus, quando ele se encontrou com Jesus. Foi uma coisa tão maravilhosa que eu sonho um dia, sim, né, ter esse encontro com Jesus. Então, eu quero, quando eu encontrar com Jesus, eu quero ter evoluído pelo menos um tiquinho, pelo menos um pouquinho. Mas para isso aqui deixa bem claro que o sofrimento é que vai fazer com que a gente vai despertando em nós a consciência. Né? Essa consciência de que... Porque, gente, às vezes a gente está tão acomodado, você está tão acostumado naquela rotina do dia a dia, na sua vida, que quando acontece alguma coisa, que por algum motivo vem a dor, vem o sofrimento, por isso que fala assim, ou você vem por amor, ou você vem pela dor, né, para Deus. E a maioria das vezes é pela dor, porque a dor, ela tem esse poder de despertar na gente a consciência, né, fazer com que a gente compreenda, né, o que realmente nós estamos fazendo aqui, né, o que é uma pergunta que eu falo assim, acho que é a primeira coisa que a gente tem que perguntar para nós mesmos, desde lá de bebê, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, né? Porque às vezes a gente cresce durante um bom tempo da nossa vida, a gente acha que é só seguir mesmo o padrão daqui, do mundo. A gente acha isso. Né? Com o tempo vai despertando e a gente vai evoluindo e vai percebendo que não é só isso. Né? Que a gente tem uma vida além dessa daqui. Deus ama e quem ama educa como um pai, não castiga. Então, mais uma vez, né, vem nos dizendo que Deus, Ele nos ama. Então, se Deus nos ama, é como, gente, eu gosto de dizer assim, que quando a mãe está gestante, que ela vai preparar o quartinho para receber o teu filho, o que ela faz? Ela prepara aquele quarto no maior capricho, adequado, sem nenhum risco para aquele filho, não é mesmo? Para que aquele filho se sinta acolhido, protegido, amado. Então, assim foi Deus. Deus preparou todo esse mundo para colocar teus filhos para se desenvolver, mas é nós mesmo que se enrola nesse decorrer aí, né? E Deus, como ele nos ama, como Ele quer o bem de cada um de nós, Ele vai dando oportunidade, que é as vidas que a gente vai voltando para ter, para que a gente vá corrigindo essas má tendências nossas, para que a gente possa, né, chegar um dia né, estar junto mesmo realmente nesse plano que é maior onde está Deus. Emmanuel esclarece ainda que temos diversas oportunidades diárias de evitarmos o sofrimento em nossa vida. Então, irmãos, diversas, nós já citou agora aqui, oportunidades às vezes tão pequenas, é de simplesmente dizer um não vou fazer isso aí, não quero, né? E às vezes a gente não tem esse discernimento de entender que às vezes um simples sim vai comprometer muitas coisas, trazer muitas aflições para a nossa vida. Então isso a gente tem que ter em mente, que às vezes não é amanhã, não é depois, talvez é o agora. Talvez é isso que está aí passando para a tua cabeça agora, que pode te comprometer para toda essa existência sua aqui. Então isso é o que a gente tem que fazer todos os dias, passar a nossa vida em revista, observar. Se você observou, viu que ali já começou algo, né, eu falo um indício de um incêndio, é tentar, né, mais rápido possível apagar ele. Então, é diariamente que a gente vai fazer isso.
mas simplesmente por preguiça. Isso é uma das coisas que acontece muito, né, irmãos? Com a gente. Eu falo com a gente porque é todos nós. Mas simplesmente por preguiça, ignorância e desconhecimento das leis de Deus, vamos aumentando as nossas dívidas espirituais. Então, irmãos, é como se eu tivesse um empréstimo no banco e eu tenho lá aquela dívida, aí eu vou lá e faço um acordo que eu vou pagar ela. Eu faço um acordo. E eu não mudo a minha forma de viver. Eu não mudo. E eu vou ter que adquirir mais, para me manter, eu vou ter que adquirir mais uma dívida. E assim é o que está nos dizendo aqui, que às vezes a gente, por às vezes desconhecer até a palavra de Deus, a gente vai cometendo mais infrações contra a lei de Deus. E com isso, em vez de a gente estar evoluindo espiritualmente, nós estamos adquirindo mais dívidas, né, no plano espiritual. E aí quando a gente chega lá, porque assim, irmão, a gente não vai retroagir. Eu não vou voltar, né, aquilo que eu evoluí na minha outra encarnação, eu não vou voltar e perder aquela lá. Não, mas eu vou adquirir mais. Nessa agora, além daquela que eu vim para cumprir, eu vou ter outras. Que aí na outra existência que eu, né, for permitida por Deus, eu vou ter mais um monte de dívida. Além dessa que eu não consegui cumprir, eu vou ter mais um pouco. Então, assim, é onde que a gente tem que fazer reflexão todos os dias. Eu estou no caminho certo? Eu estou, né, eliminando as minhas dívidas? Aí a gente fala assim, mas como assim? Que dívida? Eu não sei. Gente, a gente tem que caminhar no caminho de Deus, né? Nas leis que Deus nos deu. Se a gente não está seguindo as leis de Deus, né? E sempre a gente tem que ter em mente aquilo que é o nosso sofrimento, que é a nossa aflição, é o que a gente tem que superar. É o que a gente tem que superar, né? É a causa que a gente tem que superar hoje, é o que vai fazer com que a gente evolua, né? Então, a gente não pode simplesmente estagnar, falar, eu não vou seguir em frente, porque não vai adiantar, a dívida vai continuar, não é mesmo? A nossa visão limitada nos faz enxergar apenas o momento da dor, que eternizamos em forma de lamentos, muitas vezes exagerados, né? E às vezes a gente, não é que a dor, a gente não está sentindo a dor, é claro que a gente está sentindo a dor, né? Mas às vezes a gente, com a nossa visão limitada, porque eu falo assim, quando você tem um suporte que é Jesus, né, você se coloca nos braços de Jesus e a sua dor diminui, né? Porque você se sente amparado por Jesus. Então, você não vê a dor com aquele exagero. Você sabe que tem um amparo ali, você sabe o porquê daquele sofrimento. Você sabe que esse sofrimento, né, tem toda uma causa por trás, né? Se eu estou com uma doença, essa doença, né, tem um porquê, ou é dessa existência ou de uma existência passada, né? E eu, né, não foi uma injustiça, não foi um castigo de Deus, foi uma coisa que eu aceitei para me regenerar, para me, né, purificar a minha alma, bulir, né, a minha alma. Então a gente tem que ter essa compreensão, né? Por isso é extremamente importante estarmos em constante vibração com o plano espiritual. Lembrei do irmão Jair agora, que ele sempre fala, né, em vibração. Por isso é extremamente importante estamos em constante vibração com o plano espiritual. O que é isso? É isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento agora, né? Nós estamos entrando em contato com o plano espiritual. Quando a gente vai, né, fazer nossa oração na nossa casa, fazer o evangelho, a todo momento que a gente olha para o Criador, né, e fala, né, Senhor, obrigado, Senhor, o Senhor está aqui, te agradeço. E em todos os momentos. Então, a gente tem que ter essa vibração, porque, eu falo assim, quando você tem essa ligação direta com o Pai, te tira alguns espíritos inferiores de sua volta, e o contato direto nosso com o plano espiritual fica mais livre, né? Os anjos de luz ficam mais próximos de você, e o tempo todo vai estar falando com você, e você tem que aprender a ouvir, porque às vezes parece que a gente quer ouvir né, a voz dos amigos espirituais, dos anjos espirituais, né, do plano espiritual, parece que a gente quer ouvir gritado, igual a gente ouve num som. E não é, ele fala suavemente na nossa mente, na nossa consciência. A gente tem que aprender a ouvir isso, né? É igual aquela música, eu ouço Deus. A gente ouve, né? A gente tem que ouvir Deus, né, nas coisas à nossa volta, às vezes até numa borboleta. Às vezes até numa borboleta passando por nós, ela quer nos dizer alguma coisa,
né? Então, a gente tem que aprender a ouvir, estar em vibração, né, com o Pai. Praticamos a caridade e não deixar para depois absolutamente nada. Então, ó, vibração, caridade, prática, amor e começar. Então, a gente tem que praticar essa caridade de verdade, né? Muitas das vezes a gente começa uma coisa, né, eu falo assim, praticar caridade, que eu digo, caridade não é só, né, a gente pegar uma coisa e dar para o outro, uma coisa concreta, mas não é. Tem muitas formas de praticar a caridade, às vezes até de ouvir um irmão que está necessitado, né, de dar uma palavra para o irmão naquele momento de sofrimento. Às vezes, né, fala assim, é ter paciência. A paciência também, né, pode ser uma caridade. Então, tem diversas formas de caridade. Então, a gente tem que praticar essa caridade, né? Hábitos de amor, né? Todos à nossa volta, perdoar, realizar o bem e fazer a reforma íntima constantemente. Essa é uma palavrinha que a gente teria que usar todos os dias na nossa vida, a reforma íntima. Todos os dias a gente deveria olhar para dentro de nós mesmos e ver aquilo que não foi legal, ver aquilo que foi legal, aquilo que não foi legal joga fora e recomeça. E aquilo que foi, né, bom, a gente levar adiante. Então, aqui diz, né, o hábito de amar. A gente tem que aprender a amar. Às vezes a gente ama só o que é belo, só o que é fácil de amar. Aquilo que é intragável, a gente fala, ixi, Maria. Né, ainda mais nós que é cristão, né, segue os ensinamentos de Jesus Cristo, a gente tem que, uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender na nossa vida é o amor, não é mesmo? Mas para chegar lá, tem que começar com um passo de cada vez. Né? Não adianta eu chegar e falar assim, não, hoje mesmo eu já vou começar a fazer tudo quanto é as virtudes que existem. Todas as virtudes que Jesus deixou. Não é assim. A gente vai se frustrar porque a gente não dá conta, né? Aí eu vou me frustrar e vou abandonar no segundo mês. Ou até antes, né? Porque eu falo assim, o fogo da palha se apaga. Então, a gente tem que entender, compreender que é um passo de cada vez, né? E começando, isso vai virar um hábito. E, naturalmente, a gente vai conseguir. Resignação e conformismo. Então, às vezes, irmãos, com o sofrimento, né, com as aflições da nossa vida, a gente tem que ser resignado, né, e não conformado. Resignado, irmão, quer dizer o quê? É você sofrer, mas consciente. Você está sofrendo, consciente, você não se despenhar de gritar nem de nada. Você é consciente desse sofrimento. Você sabe que você tem que passar por ele, né? Então, aqui tem uma definição. Vamos lá. O Evangelho diz que existem a resignação ativa e consciente. Que é isso? Eu sou consciente que eu tenho, né, que eu estou passando por essa aflição, que se não for decorrente dessa minha encarnação é de outra, né? E que Deus não é injusto. Então, se eu estou passando, é porque é justo. Então, isso é ser ativa e consciente, a nossa resignação. E o contrário, né? E o conformismo, irmão, é o contrário. Eu não tenho consciência, né? Eu sou inconsciente, eu não tenho essa consciência de que tudo que está me acontecendo, o sofrimento que eu estou passando, é decorrente, não é decorrente das minhas ações, não é decorrente das más ações que eu cometi. E aí eu vou culpar Deus e tudo mais, né? E eu fico passiva, eu fico ali, né, naquele sofrimento e não consigo sair dele, não consigo agir, né? Irmãos, eu sei que a hora já está adiantada, mas eu tenho uma história, né, para finalizar agora. Eu vou ler essa história para vocês, que vai resumir um pouquinho e vai fazer a gente compreender que muitas das vezes nosso sofrimento, ele serve, né, ele vai servir, ele serve para se aproximar de Deus, né, para a gente se purificar, para a gente ter esse buliramento e chegar até o Pai, né, é para o nosso crescimento espiritual. Então, eu peço a vocês que escutem com atenção. Então, o título dessa história é A Cruz Muito Pesada. É do livro Amor e Vida em Família. O autor, Graziel Andrade. Um homem julgava sua cruz muito pesada. Fazia a jornada da vida entre os demais, carregando de má vontade os próprios problemas.
pensou muito em como amenizar o fardo. Um dia, Eureka descobriu que podia serrar um pedaço da sua cruz. Isso o satisfez por certo tempo, até que de novo decidiu: por que não facilitar mais a vida? Né? Ele pensou: sou livre para fazer o que bem entender da minha própria cruz. E ligando a intenção ao ato, serrou mais um pedaço. Os anos se passaram e muitos pedaços foram cortados. Por um fim, o homem levava uma minúscula cruz. Chegando ao término da viagem, paravam todos à margem de uma vala. Do outro lado, apareceu um anjo, que deu as boas-vindas a todos e instruiu: Desponha suas cruzes sobre a vala. É a medida exata para servir de ponte para cá. Mas cada um só podia atravessar pela própria cruz. Então, e agora, né? O homem olhou a largura da vala, comparou com a sua pequena cruz, olhou para o anjo, mas este lhes disse: é uma pena, mas você deve voltar e juntar todos os pedaços, serrados, emendá-los e trazer a cruz inteira de volta. Então, irmão, essa história, ela resume tudo o que eu disse até agora, não é mesmo? Por quê? Já imaginou? Nós estamos passando por essa vida. Quando a gente chegar diante de Cristo, Ele vai nos olhar e falar assim: você estagnou. Você não fez, né? Não cumpriu o que você tinha que cumprir. Você volta lá e vai fazer tudo de novo. Né? Deus vai dar essa chance novamente para nós. Mas a frustração que nós vamos ficar, irmãos, quando a gente chegar lá, nem a gente vê que a gente não evoluiu nada. Né? Que a gente não conseguiu aproveitar nada desse tempo que a gente teve aqui. Então, assim, há tempo para a gente pensar e recomeçar. Né? Recomeçar, né, se possível, do zero, e vamos tentar novamente, vamos, né, seguir esse caminho de Jesus que Ele está nos propondo hoje e evoluir rumo a Jesus, né, rumo ao céu, rumo à eternidade, que é o que a gente deseja, que a gente sonha. Não é mesmo? Então, com essa fala de hoje, eu encerro. Agradeço a todos pela presença virtual até esse momento. E o irmão Miranda vai vir agora fazer as vibrações, né? Muito obrigada, irmãos. Você segura? Pode pôr? Vem mais pra cá. Senão depois derruba o bloco, querido. Obrigado. Queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus se faça presente no coração de todos. Queremos agradecer a nossa irmã Rosenilda pelo brilhante esclarecimento do Evangelho. E nós vamos relembrar então, como na semana passada falamos de Cristo, aonde Ele Ele quer nos unir a todos como família, o mundo como família, e fez tudo e continua fazendo para que isso aconteça. E nós, como na palestra da nossa irmã, somos tentados, porque a única forma de sabermos se estamos crescendo ou não é passando pelas provas, é sendo testado. Porque Cristo, que era e foi o modelo, era perfeito, mas mesmo assim ele também era testado. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitula-se O Maior Mandamento, diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele calara a boca aos saduceus, perguntaram a ele, né? Um deles, que era doutor da lei, veio lhe perguntar para o tentá-lo: mestre,
qual é o maior mandamento da lei? E Jesus, mais uma vez, com o seu amor, com o seu pensamento sempre elevado ao Pai, respondeu a ele: amarás o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante: amarás o seu próximo como a si mesmo. Novamente, ele nos une a todos como família, como irmãos. E nessa noite, aonde épocas normais, sem essa pandemia que está acontecendo, estaríamos realizando um ato de amor, porque Jesus nos ensinou que é dando que se recebe. Nós estaríamos ajudando aqueles nossos irmãos que necessitam de ajuda, de esclarecimento, encarnado e desencarnado no trabalho de desobsessão. Como não podemos fazer assim, faremos então a vibração por esses nossos irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar a Deus, a Jesus, os nossos pensamentos e rogamos a esse irmão de todas as horas que os teus enviados nesse momento possam estar derramando sobre as feridas o bálsamo necessário para o fortalecimento do espírito desses nossos irmãos que tanto sofrem, desses nossos irmãos que retornou à pátria espiritual, levando consigo em seus corações a mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor. Que Jesus amado nesse momento, junto com seus enviados, possa estar em fortalecendo, Senhor, para que eles tenham aceitação, abrindo seus corações e seguindo no novo caminho, seguindo na nova vida, que é a verdadeira vida dos Espíritos. Nós pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que se encontram com o nome nesses cadernos, por todas as famílias que sofrem, por todos os nossos irmãos que não têm um teto, não têm um lar, por todos os nossos irmãos que se encontram abandonados, por todos aqueles que se encontram em um hospital, em estado terminal, por todos os nossos irmãos que se encontram nas penitenciárias, nas cadeias, por todos os nossos irmãos que sofrem e por todos os nossos irmãos que fazem sofrer. Pedimos, mestre amigo, pelos dirigentes do Hospital do Câncer de Barretos, para que eles, junto à espiritualidade, possam manter aquela entidade aberta, porque são muitos que precisam dela. Pedimos, mestre amigo, pelos nossos químicos nos laboratórios, que os teus enviados possam estar trabalhando junto a eles na descoberta da vacina para a cura desse vírus, Senhor. E pedimos em especial por todos os trabalhadores dessa casa, por todas as nossas famílias e por aqueles, Senhor, que não têm voz no coração. Que assim seja. Amanhã, às 19 horas, estaremos juntos novamente para a vibração para os lares e a vibração para os nossos irmãos que passam pela aprovação da carne com o câncer. Aguardamos e queremos ver todos virtualmente, orando, vibrando por todos aqueles que sofrem. Obrigado, irmãos.